Meu nome é Pastor Roberto e eu gostaria, juntamente com aqueles que estão nos assistindo, meditarmos em algumas passagens bíblicas e algumas dificuldades bíblicas. E eu trago uma seguinte dissertação, que não é só minha, mas a gente divide isso com alguns teólogos que também se inclinam a pensar como a gente, sobre uma questão que é muito cogitada no meio teológico, que é a questão da facção criminosa dentro do templo. O que é isso? O que a Bíblia diz sobre isso? É importante a gente entender que certa vez Jesus ele entra no templo, ou ele entra ali no pátio do templo, e ele presencia uma situação que para ele não foi agradável, ao ponto dele ter ali até uma atitude com um pouco mais de energia, aonde ele derruba as bancas dos cambistas, as bancas dos vendedores de animais. E a pergunta justamente, ela vai fazer toda uma harmonia com essa questão. O que estavam fazendo ali aqueles cambistas? O que estavam fazendo ali aqueles animais? E por que eu estou tocando nessa questão? Facção criminosa dentro do templo. É importante a gente entender que Jesus, quando ele passa a receber ali uma perseguição mais séria pelos sacerdotes, pelos fariseus, e por que os fariseus, por que os sacerdotes, principalmente Caifás e Anás, queria tanto a morte de Jesus? Porque Jesus ali, de certa forma, Jesus estava denunciando uma situação obscura, uma situação ilícita que estava acontecendo dentro do templo. É importante a gente entender que nos dias que Jesus ele toma esse posicionamento, Jerusalém estava ali dominada pelo Império Romano. E sendo dominada pelo Império Romano, toda a riqueza, quase todo o patrimônio que circulava, moeda, todo produto ali que era produzido ali naquela região, naquele país, estava sob o domínio de Roma. E a moeda que circulava ali naqueles dias era a moeda romana, que trazia como esfinge, ou a imagem dela, a foto de César. Mas havia também o dinheiro dos judeus, que era o denário. E esse dinheiro, ele já circulava ali, não com tanta intensidade como o dinheiro romano. E quando o judeu ele trabalhava, provavelmente ele recebia ali boa parte, ou vamos dizer, grande parte do seu salário no dinheiro romano. E o judeu ele tinha ali no coração, tinha ali por religião, tinha ali por devoção, ia até o templo. Uma vez por ano ele ia até o templo, e chegando ali no templo, ele ia oferecer ali a sua oferta. Mas agora, como ele poderia oferecer a sua oferta, sendo que dentro do seu saquetel de moeda estava em sua posse um dinheiro que era considerado um dinheiro idólatra para o povo judeu, um dinheiro idólatra para o povo ali que morava naquela região. Então, quando o judeu ele ia até o templo fazer ali um sacrifício, quando ele ia fazer ali uma oferta, ele não poderia ofertar com o dinheiro romano. Então ele precisaria trocar o seu dinheiro romano pelo dinheiro que era da sua nação. E por isso que havia os cambistas. E se nós nos reportarmos para a história, nós iremos descobrir que quem eram os donos dessa casa de câmbio era justamente os sacerdotes, principalmente Caifás e Anás. Então, quando o judeu trocava o seu dinheiro romano pelo dinheiro da sua nação, aqueles cambistas eles cobravam valores exorbitantes. Eles eram ali quase que como agiotas, explorando ali o povo judeu. E Jesus, de certa forma, ele denuncia isso. Uma outra questão que também fazia parte dessa facção criminosa era justamente a questão do sacrifício.
Às vezes ali, um judeu, que ele vinha de longe para adorar, ele era um fazendeiro, um sitiante, e ali ele pegava ali um dos seus animais, uma ovelha, ele pegava ali um novilho, e ele trazia aquela ovelha, aquele novilho, para sacrificar ali, porque era de costume assim ele de fazer. Mas quando ele chegava ali, havia ali um porteiro que fazia parte do sacerdote, que ele fazia ali uma averiguação. E fazendo essa averiguação, ele poderia dizer que aquele animal estava apto para o sacrifício ou não estava apto. Em outras palavras, todos os animais que vinham de fora, eles eram rejeitados. E esses animais agora, eles eram confiscados e levados para outro lugar para depois posteriormente ser vendidos. E aquele judeu, ele não poderia perder a sua viagem, ele foi ali para adorar, ele foi ali para sacrificar, então agora ele teria que comprar um novo animal. E aqueles animais eram também vendidos com valores exorbitantes, explorando ali os judeus. E quem que era o dono justamente desses animais? Quem era o dono desse monopólio? Dos cambistas, dos vendedores de animais? Era justamente os sacerdotes, era justamente Caifás e Anás. E eles estavam enriquecendo nas custas do povo judeu. E Jesus ali, quando ele manifesta ali a sua indignação, derrubando as bancas, derrubando ali as mesas dos cambistas, ele estava ali, de certa forma, oferecendo ali o quê? Um possível prejuízo ali para os sacerdotes. Por isso que um dos maiores motivos da perseguição ali foi justamente por causa disso, porque Jesus estava ali denunciando uma facção criminosa que estava acontecendo dentro do templo.